Olá, amados irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligardes na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito pela parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter você aqui. Deus abençoe grandemente a tua vida. O evangelho de hoje, Jesus, ele se aproxima da região de Cesareia de Filipe e, a sós com os seus discípulos, ele pergunta para os discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou? O que na boca deles, quem eu sou? Então os discípulos começaram a dizer: Senhor, uns eles falam que o Senhor é Elias, uns falam que o Senhor é Jeremias, um dos antigos profetas, etc e tal. Então Jesus falou assim: por que Jesus perguntou isso? Porque Jesus queria saber deles quem ele era. Então Jesus usou essa estratégia para saber o que o povo estava pensando a respeito dele. Tanto é que logo em seguida Jesus fala: mas e vocês? Quem que vocês acham que eu sou? Pedro era o discípulo mais velho. Então Pedro sempre tomava a palavra e dizia alguma coisa. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Então Jesus ficou feliz com a resposta de Pedro e disse: feliz és tu, Pedro, Simão Pedro, porque não foi um ser humano qualquer que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí que entra, a segunda parte deste evangelho, que é a palavra-chave. Jesus fala: tu és Pedro. Logo após Jesus ouvir de Pedro que ele era o Messias, Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno, o poder do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves. Essas chaves representam a graça de Deus, que tudo que eu pedi aqui na terra, se tiver ligação com Deus por meio da religião, porque a religião significa uma ligação do homem com Deus. Então, essa doutrina que Jesus fundou, você tem que saber disso. A doutrina católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a igreja que Jesus Cristo fundou.
por meio de seus discípulos, por meio de Pedro, que deu continuidade a essa igreja, essa doutrina. As outras igrejas foram surgindo depois, 1500 anos depois. Então a primeira religião é a religião católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, quando fala para Pedro que irá construir sua igreja, dá continuidade à sua igreja. Tanto é que Pedro, logo após a morte de Jesus, tanto Pedro como os outros discípulos saem em missão, levando o evangelho, propagando o reino de Deus, falando da missão que é evangelizar e falar de Deus para as pessoas. Então ali se inicia a igreja de Cristo. Tanto é que se você pegar os documentos da igreja, no Código de Direito Canônico e tantos outros documentos, nós vamos ver que o primeiro Papa é Pedro. O primeiro Papa é Pedro. Nós temos uma hierarquia, é uma sucessão apostólica, começou em Pedro. E hoje nós temos o nosso pastor, que é o Papa Leão. Então, nós temos que entender primeiro essa hierarquia da igreja. Nós temos que entender quem foi o Papa, o primeiro Papa, o líder da igreja. Então, Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui na igreja católica não tem aquele teatro que você vê por aí. Aqui é uma doutrina séria, em que o ápice da nossa religião é a Santa Missa. É a Santa Missa, em que acontece ali a transubstanciação, que é o pão deixa de ser pão, se torna carne, e o vinho deixa de ser vinho, se torna sangue. Então, um momento crucial da nossa religião, um momento sério, em que temos que recebemos ali pelas mãos sacerdotais o corpo e o sangue do Senhor. Isso é muito sério e é lindo ao mesmo tempo. Então, Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o poder do inferno não tem poder sobre a igreja católica. E Jesus, então, ele prossegue os seus ensinamentos, com os seus discípulos, e logo em seguida Jesus anuncia para os seus discípulos que ele deve ir para Jerusalém, deve sofrer, deve ser maltratado e até mesmo morrer. Então, quando ele disse isso, despertou em Pedro uma ira. Por isso nós temos que ter cuidado com as nossas iras, porque elas surgem e nós devemos controlar a nossa ira, porque às vezes fazemos ou falamos algo que não é de Deus. Pedro, naquele momento, olhou para Jesus e falou, depois que Jesus falou que ele deveria morrer, sofrer, Pedro olhou e falou, mas que isso não te aconteça, Senhor. Jesus ficou tão bravo que ele olhou para Pedro e falou, afasta, Satanás, esses pensamentos não são de Deus, mas sim do homem. Então Jesus repreende Pedro, porque o sofrimento que Jesus passou fazia parte do complemento que é a cruz, que é a salvação. Nós não podemos, olha o ensinamento que Jesus nos dá, nós não podemos querer deixar o nosso sofrimento, nós não podemos querer pular o nosso sofrimento, que é uma etapa da nossa vida, é uma etapa que faz parte da nossa conversão. Porque os próprios apóstolos vai dizer em Atos dos Apóstolos, por meio de tribulações, de perseguições, de sofrimentos, que herdaremos o reino dos céus. Então o sofrimento faz parte da vida do cristão, faz parte. Então você não pode querer desfazer do seu sofrimento, da sua tribulação. Então Jesus acolheu o seu sofrimento, Jesus tomou posse, porque logo após a dor vem a alegria. Então Jesus repreende Pedro na frente dos seus discípulos, dos outros discípulos. E Pedro então fica quietinho, porque não era a vontade de Deus o que Pedro estava falando. Tá certo que Pedro agiu na boa vontade, falou, não, que isso não te aconteça, Senhor. Mas Jesus percebeu nele que algo estava errado, que o que ele estava falando não vinha dele, mas poderia ser até mesmo uma ação diabólica, falando ali através de Pedro. Tanto é que Jesus usa a palavra, afasta-te, Satanás. Então, amados irmãos, que nesta quinta-feira, que essa doutrina, esse Jesus, essa igreja católica, apostólica, romana, que nos traz Jesus eucarístico todos os dias, esse alimento para a alma, esse alimento que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede, e possamos buscar cada vez mais estar perto de Jesus.
para que Ele possa saciar a nossa fome e a nossa sede, mas não a nossa fome de comida, nem a nossa sede de bebida, mas a nossa fome de amor. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-lo, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.